Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Keratoconus Cast, o nosso podcast que nós falaremos sobre todo o universo do ceratocone, desde os primeiros sintomas até os tratamentos mais avançados. E hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, referências na área, que é a doutora Jordana Santos, aqui de Goiânia, e a doutora Malena Parmegiani, diretamente de Mendonça, da Argentina. Bom, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem. Doutora Malena, me fala sobre a sua história, um pouquinho da sua trajetória, né, na oftalmologia e, assim, como foi que essa conexão aconteceu? Como que a Argentina e Goiânia puderam se reunir aqui para a gente falar sobre ceratocone? Exatamente. Bom, muito obrigada pelo convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, na verdade. E foi assim, na verdade, que eu sou cirurgião refrativo, que é o cirurgião que faz a cirurgia para tirar os óculos, para não precisar mais dos óculos. Só que tinha muito paciente que eu não conseguia fazer a cirurgia porque eles tinham ceratocone. E o ceratocone é, na verdade, uma deformação na córnea, que é a janela dos olhos, e que produz que a pessoa não consiga enxergar, né? É como uma câmera de foto, que você tem a lente, está deformada, afina e deforma, então você não consegue enxergar. Esses pacientes, você não consegue fazer cirurgia refrativa, que é com laser, né? Então, eu comecei a ficar intrigada de como tratar esses pacientes, como dar uma solução, porque não é bom falar, eu não consigo fazer cirurgia em você, pronto, vai embora. Então, eu comecei ali me interessar por ceratocone. Eu conheci Jordana. Eu conheci ela num curso aqui e ela ela me trouxe a mesma paixão que eu tenho, que é o ceratocone. Ela é apaixonada pelo ceratocone, você sabe. É verdade. E eu também, na verdade. Então, eu conheci ela. E a gente começou a fazer um monte de coisas juntas para tratar de melhorar o mundo e melhorar o ceratocone mesmo, né? E me fala um pouquinho do seu português, né? Como você fala bem o português. E essa conexão, quando foi que você passou um período aqui? Então, eu tenho que dizer que eu adoro o Brasil. Eu adoro mesmo, cada vez que eu venho para o Brasil, eu confirmo que eu adoro as pessoas e o país, na verdade. E foi assim que no último estágio da faculdade de medicina, eu ganhei uma bolsa de estudo, né, para vir para o Brasil. E ali eles falaram para mim, mas você sabe português? Eu falei, eu sei. Eu não sabia nada, de verdade. Então, eu fiz um cursinho aí, rapidinho, intensivo de português. Eu comecei aqui o estágio. Só que foi difícil no começo, mas depois o português é fácil, né? É parecido, é semelhante. Parece um pouquinho. Parece. Então, aí eu morei 6 meses em Brasil. Eu fiquei apaixonada com o Brasil. As pessoas aqui, eu adoro. Legal. E você, doutora, me fala um pouquinho como é que foi Por que o ceratocone? O ceratocone é uma longa história na minha vida, porque em 2011 eu fazia subespecialização de córnea e teve autorização do SUS para fazer anel de Ferrara, né, anel intraestromal. E eu vi que tinha liberação do SUS, mas não foram liberados os anéis. Eu falei, bom, se eu for esperar o serviço público liberar esses anéis, eu não vou aprender a fazer a técnica. Então, foi aí que eu fui em um congresso, né, e conheci o Dr. Paulo Ferrara, e meu marido me impulsionou a comprar a caixa de anel e os 60 anéis para aplicar a técnica. Então, eu fiz a doação para o serviço e implantei esses 60 anéis no serviço público durante o meu fellow. E aquilo foi me deixando fascinada, né? Porque os pacientes, eles voltavam a enxergar e ficavam maravilhados, porque eles passaram uma vida sem ter solução para aquilo. E, normalmente, os pacientes estavam na fila há muito tempo, né? Então, era uma vida de sofrimento que eu consegui entregar aquela visão de volta. Então, assim, era muito gratificante para mim. E aquilo foi tornando
uma prioridade na minha vida. Eu vi que aquilo, de fato, era um propósito que eu tinha aqui nesse mundo, né? Porque a gente não está aqui por acaso. Cada um nós temos um propósito aqui. E aquilo, a partir de então, se tornou meu propósito de vida. E junto ao Dr. Paulo Ferrara, eu pude evoluir com a técnica, eu fiz mestrado, fiz o doutorado, inclusive sou imensamente grata por ele, por ter me ajudado tanto nisso. E fui propagar a técnica aí no mundo afora, para poder impulsionar mais médicos, ensinando a fazer a técnica para beneficiar cada vez mais pacientes. E doutora, para quem chegou agora não sabe o que é o ceratocone, o que é isso? Que doença é essa? Então, eu falo sempre assim, é uma deformação da lente principal do olho. Imagina uma câmera com uma lente deformada. Você não consegue enxergar, mesmo se você coloca o óculos. Não consegue. Então, essa deformação aparece na puberdade e progride ao longo da vida, né? Pode progredir. E aí fica a visão mais embaçada ainda. Entendi. Só que tem muitos tratamentos para frear essa progressão, que antes a gente não tinha. Né? E o bom desse é que o paciente, na maioria das vezes, fica muito frustrado, porque a visão é muito mal e eles não conseguem a solução. Então, quando você consegue tratar esse paciente, você muda a qualidade de vida. Ele não conseguia nem com óculos enxergar. Você muda a vida do paciente. Realmente. E as pessoas não entendem isso, né? Porque o paciente que tem ceratocone, ele não enxerga e as pessoas acham, mas por que você não usa um óculos, né, para enxergar? Só que o óculos não melhora a visão daquele paciente, porque a gente tem que entender que parte daquela baixa de visão é do grau e parte é da deformidade da córnea. Exatamente. Então, o óculos, ele corrige o grau, mas não corrige a deformidade da córnea. E acompanhado com essa deformidade, vem um aumento do grau. Então, o paciente, às vezes, está ali com os 10 graus que ele precisa utilizar e não enxerga mesmo assim. Então, às vezes, o paciente precisa de uma lente de contato, porque a lente de contato viabiliza a correção do grau e da deformidade, e com a lente de contato ele consegue enxergar, mas às vezes sente desconforto, não consegue utilizar, irritação, a lente cai do olho, é um sofrimento na vida daquele paciente, né? E assim, a causa principal do ceratocone, que a gente tem que reforçar, é coçar os olhos mesmo. Então, você tem uma genética que tem de base, mas se você coça o olho de qualquer jeito, você pode fazer que o ceratocone apareça e progrida. Então, isso é o mais importante. Eu sempre falo, o primeiro tratamento para o ceratocone, você vai fazer na sua casa e é de graça. E é evitar coçar os olhos. É só isso é muito importante. Entendi. Então, pode ser, o principal fator é o fato de você coçar os olhos, qualquer coçadinha, ou então continuamente, porque às vezes as pessoas podem ficar assustadas, né? Mas eu coço meu olho, né? O ideal é que não coce nunca, mas o fato da insistência... na verdade, que é coçar os olhos cronicamente, entendeu? Entendi. E tem associação com a genética e com a atopia, que é alergia, quer dizer, alergia. Isso é muito importante também. Se você fica coçando os olhos o dia inteiro, você vai ter ceratocone. Quase sempre. Às vezes as pessoas acham que é normal coçar os olhos, mas se tiver com vontade de coçar, algo está acontecendo. Exatamente. Ou o olho daquela pessoa está seco, ou a paciente é alérgico, ou tem blefarite, que são as caspinhas nos cílios que fazem coçar. Entendi. Então é importante visitar o oftalmologista para entender a causa daquele problema e tratar a causa, né? Porque se tiver vontade de coçar, às vezes coça até dormindo. E aquele coçar contínuo, ele vai fazer desenvolver o ceratocone. Então, para pacientes que são alérgicos ou para mães que têm filhos alérgicos, é importante levar o alergista para tratar a doença, tratar a causa básica. E aí, se você tem a vontade de coçar, mas eu não consigo não coçar. Então, você pode coçar, mas lá ao redor do olho. Não no olho, sobrancelha, né? Aqui na nariz, né? Entendi. Não sobre o olho mesmo. Entendi. Entendeu? E agora, por exemplo, essa doença ela é causada em pacientes jovens. Então, quando tem a córnea mais maleável, e pode ser que acometa pessoas mais velhas, ou é exclusivo de pessoas jovens que vai avançando conforme o passar do tempo? Na verdade, que a gente recebe pessoas jovens que estão começando com a doença, mas também a gente vê muita pessoa mais
adulta que nem sabia que tinha ceratocone e também pode progredir. Entendi. Então, também às vezes você tem um ceratocone mais avançado só em um olho. Então você não percebe, porque você veio com outro olho, acha que está tudo bem. Então é bom testar os 2 olhos, né, para saber, porque senão a gente pode ficar a vida inteira sem diagnóstico. Frequentemente nós atendemos pacientes que passam a vida sem saber que não enxergava de um olho porque nunca tinha separado, né, os olhos. Mesmo que vem para cirurgia de catarata, ali a gente diagnostica um paciente de 60 anos que também tem ceratocone. Entendi. E assim, existem os principais sintomas que as pessoas devem ficar mais alertas. Por exemplo, tô vendo flashes, ou como é que a visão fica no ceratocone? Se ela fica turva, se ela fica embaçada? O ceratocone normalmente é acompanhado também de um astigmatismo, né? Então, qual que é a diferença? O astigmatismo, quando você coloca os óculos, você consegue corrigir. O ceratocone, mesmo corrigindo o astigmatismo, existe a deformidade que você não consegue corrigir. Então, são pacientes que frequentemente eles tem a necessidade da troca de óculos a cada 6 meses ou a cada 3 meses, o que não é normal em um paciente que não tem ceratocone. E não fica satisfeito não com fica o lente, satisfeito com os óculos. Isso, o óculos não dá aquela qualidade de visão. E outra coisa, a visão noturna desses pacientes normalmente é muito pior. Por quê? Porque a pupila abre à noite e aquelas deformidades da periferia ficam mais evidentes. O paciente tem uma piora visual. E a luz também incomoda bastante. Então, são sintomas comuns. Também, às vezes, vem dobro ou com sombra. Vê duplo, né? Como se tivesse borrado. Você consegue ver, mas não consegue ter a nitidez. Você vê aquela letra borrada. E, às vezes, o ceratocone não tem sintomas. Sim. Isso é bom saber. Não precisa ter sintomas para ter ceratocone, né? Entendi. Isso é bom. Você tem que fazer o controle para testar e diagnosticar a tempo. Entendi. Às vezes, se você deixa passar o tempo, é mais tarde, né? É mais difícil de tratar. E outra coisa que tem me perguntado muito é que o ceratocone é deformação, né? Que parece um cone. É uma córnea que parece um cone. Mas não dá para ver direito se a pessoa tem a deformidade. Entendeu? Não é que você vê a pessoa e sabe. É microscópico. A gente tem que fazer exames próprios da enfermidade, da doença. Para ver que tem, assim, a olho nu, só se for muito avançado. Mas, assim, se o paciente tem um cone inicial, às vezes o óculos viabiliza uma visão boa e a gente não consegue detectar, às vezes, no exame de rotina, precisando fazer uma tomografia da córnea, que é um exame que a gente visualiza a imagem da córnea e consegue detectar. Então, a gente, às vezes, frequentemente diagnostica um problema em um paciente que quer fazer uma cirurgia refrativa, porque frequentemente a gente faz esse exame para saber se o paciente pode ou não operar e, às vezes, a gente se surpreende com a córnea encurvada, inviabilizando a cirurgia. Entendi. E, assim, quando a gente fala dos possíveis tratamentos, né? Quais são os tratamentos? Tem cura? Não tem? Existem tratamentos que freiam o avanço da doença? Então, tem 2 tratamentos principais. Um freia a doença, que é o crosslinking. Ele consegue frear. E tem outro tratamento que é para melhorar a visão. Ali tem os anéis que são de plástico, que são os anéis convencionais que a gente coloca. E agora saiu uma nova técnica, que é a técnica que eu trouxe aqui, que é o CARES. A diferença é que o CARES é um anel de colágeno humano. Então, o princípio é que você vai rechear a parte da córnea que está deformada, justamente ali, bem personalizado mesmo. Tem várias vantagens, você pode usar ela em estádios muito avançados ou também iniciais. Entendi. E tem como propósito melhorar a visão. Entendi. E você aprendeu essa técnica na Índia e trouxe para nós? Então, eu fui para a Índia em 2015, primeiro. Justo quando a doutora Susan Jacob, que é a criadora dessa técnica, estava começando os testes, né? Depois, ela continuou a técnica e agora eu fui esse ano, faz um mês, para trazer a técnica aqui, né? Que é bem personalizada.
Entendi, legal. Inclusive, esse foi o motivo da vinda dela, né? Porque aqui nós já fazíamos muito anel convencional, e inclusive nós temos mais experiência, talvez, que outros países por ter a questão do pioneirismo brasileiro, né? Entendi. Nós temos o Dr. Paulo Ferrara, que foi pioneiro na técnica do anel para ceratocone. Então, nós fazemos com frequência o anel convencional, que é um material de PMMA, que é um material inerte, que não tem risco de rejeição, mas quando o paciente tem a córnea muito fina, às vezes a gente não consegue colocar esse anel, já que o risco de extrusão, de saída desse anel da córnea acontece pela córnea fina. Então, nós viabilizamos uma possibilidade para esses pacientes com anel que chama CARES, que é a técnica que a Malena aprendeu na Índia e veio nos ensinar aqui no Brasil, já que é uma técnica que a gente coloca o anel molinho de colágeno na córnea, então o risco de extrusão desse anel é quase que nulo. Inclusive, a gente pode associar, né, beneficiar o paciente associando técnicas. Por exemplo, o paciente já fez o anel convencional e não teve o resultado tão satisfatório, nós podemos fazer a associação do CARES naquela região que a córnea é mais fina e viabilizar com que aquele paciente consiga enxergar sem precisar de um transplante. Entendi. E aí, o bom também é que a gente vai conseguir tirar da lista do transplante os pacientes. Né? Quase ninguém vai precisar um transplante se tem ceratocone. Se a gente consegue tratar, quase ninguém vai necessitar. E é importante a gente falar sobre essa questão do transplante, especialmente aqui no Brasil, por 2 fatores que eu acredito que sejam, assim, primordiais. Primeiro, porque aqui no Brasil existe uma fila muito, muito longa de espera, então é uma espera muito grande. E outra, que é a questão da quantidade de casos de ceratocone, né? Antigamente, vocês mesmos que trouxeram essa informação, há anos atrás acreditava-se que era a cada 2.000 e hoje antes era uma doença rara mesmo. Hoje não é mais rara. Antes era 1 em 2.000, a gente acreditava. E agora a gente sabe que é 1 em 100, mais ou menos, dependendo da cidade, do mundo, né? Mas é quase 1 em 100, é muito frequente. E tem outra coisa que é muito importante dizer, que é que a qualidade de vida desses pacientes é muito ruim. Sim. Tem estudo falando isso, né? Que realmente impacta na vida do paciente, na vida social do paciente. Exatamente. E às vezes são pacientes que não entram dentro de uma escala de baixa divisão para ganhar algum benefício, né, do INSS ou então de algum concurso público, porque falam que ele poderia enxergar com a lente, mas as lentes são caras e a gente entra num problema social que às vezes o paciente não consegue ter o dinheiro para comprar a lente. E eu não sei se acontece com você lá em Mendonça, mas é muito frustrante, porque nós fazemos o teste com a lente, o paciente enxerga tudo e fica maravilhado, mas a lente é cara e não consegue comprar. E a gente, nossa, é como dar balinha para criança e tirar a balinha, né? Nossa, você fez o paciente enxergar, olha, mas que pena, eu não posso te dar essa lente porque é cara. Então, assim, é algo muito frustrante porque a gente entra num problema social, né? Exatamente. É isso que a gente... É isso que impulsa a gente para fazer isso, porque você vê com a cirurgia como muda a vida do paciente, né? E o interessante é que a gente, por exemplo, para viabilizar uma cirurgia dessa pelo SUS, é até mais viável, porque nós não precisamos de ter o anel, que tem um custo, né? Nós poderíamos utilizar um anel feito de córneas doadas de pacientes que têm a consciência, né? E outro ponto que eu queria tocar é esse ponto, porque você comentou que em Mendonça, antes eram doadores aqueles pacientes que se manifestavam como tal. E aí o cenário mudou, né? Exatamente. Todos são doadores. Você, não sendo doador, você tem que se manifestar. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem que se manifestar para ser doador. Então, as doações, a conscientização da população ainda não existe plenamente em relação a isso, e a fila que nós temos aqui, pelo menos em Goiás, é de 2 anos de espera. A gente tinha a mesma demora lá na Argentina, mas graças a INCUCAI, que é o organismo do transplante, que tudo mudou. Então, você é doador, a não ser que você fala que não quer. Então, agora a fila é muito mais rápido, né? E isso mudou o contexto, né? Agora... Exatamente. E é bom, porque, na verdade, que a pessoa que doa sua córnea não vai ver o resultado.
Mas a pessoa que recebe essa córnea vai ver o resultado a vida inteira. Né? Exatamente. É como se você estivesse mantendo um pouco da vida de quem perdeu, né? Então, ela vai ajudar outra pessoa. Exatamente. A gente tem que mudar essa Você muda visão, né? a vida de uma pessoa, talvez muito jovem. Talvez tem 15 anos. Para a vida inteira. E outra coisa importante é que agora a gente não vai precisar o transplante. Mas a gente vai usar córneas que não podem usar para transplante, porque talvez tenha alguma coisa que não consegue usar para transplante, mas se consegue tirar o colágeno para fazer essa técnica nova, que é o CARES. Entendi. Então, a gente não vai mexer na lista de transplantes convencionais. Vai usar córneas que, às vezes, são jogadas no lixo, então, entendeu? De modo, assim, falando de uma linguagem que a gente possa entender, tirar uma pequena parte de outra córnea para colocar, para não ser necessário o transplante de forma geral. Você só precisa um pouquinho de colágeno humano. Entendi. E você vai rechear só a deformidade. Só essa parte. A parte que está exatamente, bem pontual. Só para vocês entenderem, assim, a córnea para ser transplantada, ela precisa de uma qualidade. Então, algumas córneas têm qualidades para serem transplantadas e outras não. E aí, essas que não têm uma qualidade tão boa, pela questão da preservação, do tempo de espera, acabam sendo descartadas. E essas córneas que seriam descartadas podem ser utilizadas para fazer o anel de colágeno. Entendi. Exatamente. Entendi. Isso é interessante para falar, né? E além disso, desculpa, que é que com essa técnica, o CARES, esse colágeno que você implanta fica lá integrado na sua córnea. É o mesmo material da sua córnea, é colágeno. Entendi. Então fica uma forma melhor para a vida inteira. E o risco de rejeição também é baixo, Muito. porque nós temos uma das camadas que mais rejeitam é o endotélio e o epitélio. Então, são removidos para serem inseridos no anel, né? Agora você só insere o Só colágeno. insere o colágeno. Então, o risco de rejeição é mínimo. Exatamente. E agora, assim, falando também sobre essa questão da importância, né, dessa troca de conhecimentos que está acontecendo agora, né? Nessa mesa, existe uma pessoa que veio da Argentina, passar um curso aqui para Goiânia, no Brasil, e que você recebeu essa instrução, esse treinamento lá na Índia. Então, o quão importante é essa troca? É que, na verdade, eu fico muito agradecida com as pessoas que ensinam, né? Quando você tem conhecimento novo de alguém, você fica muito agradecida. Exatamente. Você leva o conhecimento para sempre com você. Exatamente. Eu estou agradecida com a doutora Jordana, primeiramente, porque ela que ensinou um monte para mim dos anéis convencionais. Exatamente. Então, quando eu fui na Índia, na verdade, o que eu pensei, eu tenho que passar esse conhecimento para mais gente, porque Exatamente. se a gente passa esse conhecimento, mais pacientes vão ser beneficiados, né? Exatamente. Então, que é isso que a Jordana tentou fazer com esse primeiro evento de um projeto que vai ser do mundo inteiro. A gente está planejando fazer isso que a gente fez aqui, eu trouxe a técnica aqui, a gente está tentando fazer isso com o mundo inteiro. Então, tem muitos países que não têm tratamento, os pacientes ficam lá cegos, sem tratamento. Então, a gente vai lá e vai propagar tudo o que a gente sabe, porque não adianta saber só você. Exatamente. Você pode tratar alguns pacientes, mas se você propaga, Exatamente. tem você uma mudança. alcança mais pessoas, exatamente. Né? E a Jordana compartilha isso comigo, Sim. essa paixão por ensinar. Na verdade, quando existe um propósito e um bem maior, as coisas naturalmente acontecem. Então, eu conectei com a Malena, que tem o mesmo propósito, e nós nos encontramos nessa vontade, né, de propagar essa técnica, porque nós vimos, de fato, o impacto que nós podemos causar e proporcionar na vida dos pacientes. E a ideia seria, junto à Sociedade Internacional de Ceratocone, propagar essa técnica mundo afora. Então, nós já temos um curso de anel, que nós ensinamos anel para outras pessoas. Esse ano, por exemplo, nós recebemos uma aluna de Angola, e a ideia seria iniciar esse projeto aqui, né, com a Malena vindo trazer a técnica do CARES
que ela aprendeu na Índia. Então, veja bem, uma associação de Mendonça, Índia e Brasil. E aí, no próximo passo, a gente traria tratamento para pessoas, por exemplo, que não tinham acesso ao tratamento. Essa aluna de Angola vai viabilizar com que a gente vá até Angola tratar o ceratocone lá, que não tem nenhum tipo de tratamento. Ela falou que lá não tem disponível transplante, não tem anel, não tem ceratocone. O paciente simplesmente descobre que tem ceratocone e espera a visão piorar, né? E não tem o que fazer. Então, eu acho que é algo muito impactante na vida desses pacientes, e a gente ter empatia pelas pessoas, eu acho que é o principal, né? Levar a técnica até lá. E além disso, eu vejo que todos os oftalmologistas estão intrigados pela técnica. A gente veio essa vez aqui e tem quase 10 cirurgiões que aprenderam a técnica. Então, só com o primeiro evento, né? Isso é incrível, né? Nós conseguimos juntar um grupo de 10 especialistas em córnea que já fazem anel convencional. Muito bem, né? São expertos também. Exatamente. E o interessante é que nós temos a possibilidade de usar o anel convencional e usar o CARES, e a possibilidade de comparar, né, as técnicas para saber qual que vai ser mais eficiente, inclusive associar as técnicas. Então, se o paciente já fez o anel convencional e não teve o resultado que a gente espera, a gente pode associar com a técnica de anel de colágeno. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Porque eu imagino o quanto deve ser frustrante para você ver que em um país não existe essa instrução e que para vocês aqui já é comum fazer esse tratamento de forma Imagina, cotidiana. Na Índia começou em 2015 e só tinha até agora alguns centros no mundo que faz CARES. Na verdade, agora é só pouquinhos centros, né? Exatamente. Eu quero agradecer a eles, a doutora Susan Jacob, a família Agarwal, que são realmente muito generosos com seu conhecimento, a doutora Priti Navin, o Ashwin Agarwal, o Amar Agarwal, todo mundo, que eles inventam as técnicas novas e ensinam. Exatamente. O mais grandioso é ensinar e passar o que nós sabemos. Não é que nós sabemos mais, é que a minha experiência agrega a sua experiência agrega a minha, e a gente conseguindo levar isso para outros médicos vai ter um benefício muito maior, né? Nosso trabalho não pode ser de formiguinha de 1 a 1, a gente tem que expandir esse conhecimento. E a gente sabe que o mais gratificante do nosso dia é ver o paciente o dia após a cirurgia, onde você vê que mudou a sua vida. Esse paciente antes não enxergava nem com óculos. Agora enxerga. É muito que você muda. É isso que é tão gratificante pra gente. É mais que uma cirurgia refrativa, né? Porque a cirurgia refrativa, o paciente, ele está usando óculos por opção, mas ele poderia fazer a cirurgia e não usar óculos. Exatamente. Agora, o paciente que tem ceratocone, ele não tem opção, você dá a visão para uma pessoa que não tinha opção. Exatamente. Né? Isso muda a vida. Pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, tanto para os pacientes que estão imersos, né, nesse universo, enfrentando os desafios diários que é essa doença, o ceratocone, e também para os médicos que estão com vontade, com desejo de aprender mais, de saber mais e transmitir esse conhecimento na área, para que um dia a gente possa alcançar outros países, né, e, enfim. Então, para o paciente, eu falaria que não fica tranquilo. Se você acha que não enxerga bem, procura que tem solução. Não fica ali pensando que você vê mal e pronto, a vida é assim. Não, você pode melhorar, tem muita opção hoje e tem que procurar a solução, né? E para os médicos, eu vejo que tem muito oftalmologista, muito bom e muito bons cirurgiões que querem fazer, quer aprender, e eu falaria que aprenda, porque na verdade vai mudar a vida de seus pacientes. Exatamente. Eu vejo que antes o paciente ele só tinha a oportunidade de ter a opinião do próprio médico, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem a possibilidade de levar a informação e alcançar muito mais pessoas. Então, esse é nosso objetivo aqui. Eu até tenho uma rede social que chama Clube do Ceratocone, só postando informações relevantes sobre a doença. E, às vezes, o paciente vê informações, eu tenho ceratocone, vou ficar cego, vou ter que fazer transplante. Não. Nós temos possibilidade para você que tem ceratocone, que tem medo de ficar cego. Você não vai ficar cego, nós temos a possibilidade, mas precisa ter a consciência que precisa de um acompanhamento, né? Porque a cada 6 meses a gente precisa estar avaliando para monitorar
e se estiver evoluindo, nós temos o que fazer, mas precisamos saber se está evoluindo. E o tratamento né? não são óculos. Sim. Não é trocar óculos, e não é lente de né? contato. A lente não, pelo contrário, a lente até camufla uma evolução que pode estar acontecendo e por manter a visão do paciente, ele acha que está tudo bem, só que não está. Eu tenho inúmeros pacientes que chegam já num ponto da lente não parar no olho, a lente começa a sair do olho, porque o cone evoluiu tanto que não tem condições mais da lente ficar no olho. Né? E a lente de contato normalmente tem a validade de 1 ano, tem pacientes que chegam com uso há 5 anos de uma lente de contato, que é muito ruim para a saúde ocular. Então, isso tem que ser levado em consideração. E para finalizar, para você, colega, que trata seus pacientes que têm ceratocone, existem possibilidades. A gente está aqui não para achar que não, nós sabemos mais que alguém, não é isso. A gente está aqui para trazer conhecimento, para trocar experiências e para fazer com que mais pacientes sejam beneficiados. Então, a gente tem que saber todas as técnicas para conseguir selecionar o que é melhor para cada paciente. Então, convido a você a fazer o curso, aprender ou ir mais a fundo, né, nesse tratamento do ceratocone, porque você pode sim transformar a vida do seu paciente. Exatamente. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês duas, desejar uma ótima viagem de volta para sua casa amanhã. Obrigada. Que corra tudo bem. E foi assim, eu acompanhei esses dias de treinamento e eu, pelo menos, vendo de fora, assim, vi que foi algo incrível, né, que tá acontecendo, né? Sou eu que agradeço, eu adoro o Brasil, eu não sei se já falei, mas eu adoro o Brasil, adoro, sempre com um bom recebimento para mim. Que bom, gente. Obrigada. Sua presença foi incrível, nós vamos propagar sim a técnica e sua vinda aqui vai ser transformadora e vai poder com isso beneficiar muitos pacientes. Muito obrigada pela sua disponibilidade, nossa, agradecemos imensamente. Então são 10 médicos aí que você beneficiou e que vão propagar isso para muita gente. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, sou eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Continue nos acompanhando, fique de olho nas novidades nas redes sociais, porque nós traremos mais conteúdos de ceratocone. Tchau, tchau.